Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai tentar responder uma pergunta que é: o que te faz tropeçar? Sabe quando você está andando distraído e não vê um pedaço de ladrilho solto ou um obstáculo que você não percebeu na distração e você tropeça e mas mesmo assim você consegue se recuperar a tempo e não cair, né? Mas imagina se constantemente, se você caminhasse, você continuasse tropeçando vez após vez. Uma hora, inevitavelmente, você iria cair, certo? E é isso mais ou menos o contexto da reflexão de hoje. Em um determinado momento, né, até numa passagem assim bem conhecida a respeito de quando Jesus diz sobre as crianças, deixa vir os pequeninos. A gente mistifica muito essa questão também, porque a gente entende que criança é infantil, imaturo, e não é por aí, sabe? Mas é a questão da dependência de Deus, ser um pequenino diante dos olhos de Deus, para deixar em poucas palavras. E mais para frente, né? Jesus diz a respeito da importância disso e como ele não se refere apenas às crianças, né, fica claro, fica evidente no contexto do texto que ele diz assim, né, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos, é melhor que fosse amarrado a ele uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E ele continua no contexto ali da explicação, né? Olha, se um olho te faz tropeçar, é melhor você arrancar ele, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que e queimar eternamente no inferno. É duro falar essas coisas, né? Se a gente repara nos nossos dias, não tem gente pregando essa parte, né, do evangelho, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes querem seguidores para elas mesmas e acabam fazendo pessoas tropeçar num evangelho deturpado, num evangelho capenga, num evangelho trôpego, entendeu? E isso é muito perigoso. E Jesus continua a explicação, olha, se um pé te fizer tropeçar, para ser mais literal, né? Olha, é melhor arrancar ele, entrar sem um pé no reino dos céus, do que você ir lá onde o fogo dura para sempre, entendeu? É duro ouvir esse tipo de coisa, eu sei como é duro quando a palavra faz efeito em nossos corações e o Espírito Santo realmente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a parte do fogo eterno. E, como eu disse, a gente mistifica demais tudo isso, a gente mistifica demais o Evangelho. É muito triste ver muitas pessoas por aí que são famosas, mas não tem mais Deus, sabe? Não tem mais Deus no conteúdo que elas expõem, apesar de falar sobre a palavra de Deus, não tem Deus ali no conteúdo que elas expressam. Sabe, eu até já faz tempo que eu já li uma frase que ela diz assim: uma pessoa pode entrar no reino dos céus sem uma perna, sem um olho, mas ela não pode entrar no reino do céu sem Cristo. E isso os nossos dias têm negligenciado muito, tem sido pregado um evangelho sem Cristo, o evangelho da performance, da melhor performance que você pode ter, o evangelho apenas ai, Deus te enxuga as lágrimas, Deus isso, Deus aquilo, uma pregação muito emotiva, uma pregação muito superficial, uma pregação muito exagerada em emoções e ausente em evangelho. E é esse alerta que Jesus
também nos deixa sobre essas explicações de, olha só, melhor você entrar caolho aí no reino dos céus do que isso aí te levar para o inferno. Só que, como eu disse, né, é ofensa falar sobre o inferno hoje em dia, porque o negócio tá tão deturpado, né? As pessoas vão espalhando coisas que nem tá na Bíblia só porque ouviu certas pessoas falando e entendeu errado, e não quiseram perguntar e saiu tirando conclusões desnecessárias. Quantas vezes a gente não faz isso nos nossos relacionamentos, no dia a dia mesmo, né? A pessoa nos fala algo, a gente entendeu do jeito que a gente observa a situação, do jeito que a gente é. Mas muitas vezes não foi o que a pessoa está falando e aí tudo se desfaz necessariamente, né? Tudo vira tropeço atrás de tropeço e amizades terminam e casamentos terminam desnecessariamente. Precisamos realmente ter esse alerta em nossos corações que não existe evangelho sem Cristo. Aliás, nada existe sem Cristo. Sabe, um exemplo bastante prático. Uma televisão, ela, se não foi inventado nenhum outra maneira até hoje em dia dela funcionar sem ser ligada à tomada, não vai existir ali a ativação do sistema que tem nela se ela não tiver essa conexão. Mesmo que não tenha, daqui a algum tempo, não haja essa conexão mais direta na tomada, mas tem um sistema embutido dela, de alguma forma esse sistema vai ter que ser alimentado. E se esse sistema não for alimentado, a TV vai perder a utilidade. E muitas vezes é isso que a gente não encontra sentido nas nossas vidas. A gente pode conquistar dinheiro, pode conquistar fama, muitas pessoas, né? Pode conquistar muitos bens materiais, mas se essas coisas não girarem em torno do centro das nossas vidas, que precisa ser Cristo, as coisas continuarão não fazendo sentido. E num aspecto bem prático, se o dinheiro te faz tropeçar hoje, olha o que Jesus fala: olha, não dá para você servir a dois senhores. Ou você serve Mamon, que é o dinheiro, que significa dinheiro, ou você serve a Deus. Olha, são as suas amizades, as suas companhias que estão te fazendo tropeçar hoje. Olha só, a Bíblia diz: cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons hábitos. São as conquistas por bens materiais que te fazem tropeçar hoje, que te fazem agir a alta velocidade e você sai atropelando todo mundo, até pessoas que você ama. Veja só o que Jesus diz: olha, ajuntem tesouros no céu, porque céu e a terra vai passar. Assim, o céu físico que a gente conhece e a terra física que a gente conhece vão passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Ela sempre foi eterna. E veja só, para finalizar, se a gente passa a negligenciar que o inferno é real, a gente vai continuar vivendo sem sentido aqui. A gente vai continuar vivendo atrás de coisas para preencher o vazio que a gente sente, mas nunca vai ser preenchido. A gente vai ceder ao egoísmo, ao individualismo, a gente vai ceder a tantas coisas que vão nos fazer tropeçar, que vão nos fazer cair de vez numa vida depravada, pecaminosa. Mas, enfim, né? Isso é ofensa falar hoje em dia também. É ofensa a gente pregar o verdadeiro evangelho, né? Mas eu não vou aqui ficar escondendo a verdade, não. A verdade é essa: sem Cristo a gente não vai para o céu. Então E se a gente mesmo é a única coisa que está fazendo a gente tropeçar, Jesus fala: olha só, nega a você mesmo, pega a sua cruz e me segue. O problema é isso: a gente acha que negar a nossa vontade, negar o pecado que a gente acha que nos traz felicidade é demais, é pesado. Mas
Veja só, Jesus carregou a cruz pesada e tomou o pecado, todo o pecado sobre ele. Mas a gente começa a negligenciar isso também, né? A gente começa a usar a própria palavra de Deus como tropeço. Mas o evangelho, ele se torna pedra de tropeço, ele se torna tropeço para nós, porque a gente tem coceira nos nossos ouvidos quando a gente ouve que a gente é pecador. Porque a gente só quer ouvir, você vai ser feliz, Deus quer te fazer feliz. A gente só quer ouvir o que afaga. Mas quando o evangelho vem e nos rasga, a gente sente ofensa. Mas e isso se torna um tropeço para nós, porque a gente colocou nós mesmos, o nosso ego, no centro de tudo, e não dá a honra, a glória e o poder a quem sempre existiu e vai continuar existindo, independente de nós, que é o Senhor.